Senhoras e senhores, o Flamengo acaba de empatar aos pagar das luzes. O Vasco consegue empatar com o Flamengo. Será se a rivalidade voltou? Será se o Vasco vai ganhar o Campeonato Brasileiro? Rapaziada, brincadeiras à parte, eu tô tentando levar um pouco na esportiva, porque se eu levar um pouco a sério eu vou me estressar demais. O Flamengo acaba de empatar um jogo que, relativamente, os números não condizem tanto com o que aconteceu no jogo. Se você não pôde assistir e tá me assistindo aqui, muito obrigado, rapaziada. Pra você que não me conhece, eu me chamo Arnilton, eu faço análise de pós-jogo do Flamengo. Então bora lá começar, porque tem muita coisa pra ser dita. Eu esqueci até o mouse aqui. Seguinte, rapaziada. Começando pelos relacionados, o que a gente tem? Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro fechando a nossa zaga, Everton Araújo no lugar do Pulgar, Jorginho e Luiz Araújo fazendo meio que a função do Arrascaeta, Plata, Samuel Lino, Pedro. Cara, do lado de lá, o que a gente tem? Que eu achei bem interessante meio que a formação que o Renato Araújo usou, pelo menos no começo do jogo. O que a gente tem? Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Piton, Barros, Thiago Mendes, Roja, que meio que ele estava recebendo a oportunidade para poder jogar de camisa 10. Pumita, que aqui eu comecei a achar meio estranho, porque o Pumita tava jogando no lugar do Andrés Gomes. E eu não sei por que o Renato não colocou. Enfim, Brenner e DVD. Cara, do lado de lá, a gente percebe que ele deu um pouco de oportunidade pro Roja. O Roja, cara, que é um garoto novo, ele teve os momentos que talvez o Vasco tivesse um pouco mais experiência no jogador, eles teriam até feito o primeiro gol bem mais cedo, mas não teve. Eu achei mais estranho na parte de ele não ter botado o Andrés Gomes e botou o Pumita de ponta. Enfim, cara, o que a gente tem no primeiro lance? O gol do Pedro aos 7 minutos. Como é que sai esse gol? O gol que... Uma bola que sai do Samuel Lino também fazendo uma excelente partida, mais uma assistência dele, se bem que eu achei que a bola tocou no Plata, mas contou como uma assistência dele. Enfim, o que a gente tem? Uma bola saindo do Samuel Lino, o Samuel Lino toca, rebate, sobra no Pedro. Pedro, com a maior qualidade do mundo, consegue pegar a bola sozinho e faz um senhor golaço. Cara, o Pedro que ele chega a 8 gols no Brasileirão e 3 assistências. E, cara, uma coisa curiosa que eu acabei vendo é que o Pedro já tem mais gol do que na temporada passada. O Pedro já tem 16 gols. Ele tinha 15 gols na temporada passada todinha. E agora, só nesse começo de temporada pelo Flamengo, de 2026, ele já tem 16 gols. Ele já passou a marca do que ele fez em um ano todo. É impressionante o que o Pedro faz. Nesse tipo de lance aqui, cara, chama muita atenção, porque é o tipo de coisa que eu acho que só o Pedro faria. Ele deu um lençol, meio estilo Romário, deu um lençol, pegou a bola sozinho, conseguiu dominar ela e chutou no gol. É impressionante o que o Pedro faz, cara. E que bom que, além disso, quem estava lá assistindo, Ancelotti. Será se o Pedro vai, cara, apagar da luz para a seleção? Sinceramente, só se alguém se lesionar. Eu acho muito difícil a essa altura do campeonato o Pedro ir nesse momento, a não ser que alguém se lesione, a não ser que por algum milagre o Ancelotti fale assim, esse é o cara. Caso ao contrário, eu acho muito difícil ele ir. Enfim, o que a gente tem no lance seguinte? A gente tem... Cara, isso é muito bizarro. O Vasco, eu não sentia muita criatividade, o Vasco, principalmente no momento do ataque. Você percebe que o Vasco nos contra-ataque, quando ele pega um 3 contra 2, um 3 contra 4, praticamente o Vasco ele não tem recurso, de certa forma, para poder fazer uma jogada boa. Eu vou mostrar esse lance aqui e mostrar por parte. Uma bola roubada, se eu não me engano, eu acho que é do... Enfim, eu não vou lembrar. Uma bola roubada, cara, ele consegue roubar, se liga só, olha essa jogada. Olha só. São 2 contra 1, mais 2 atrás. Então são 3 contra 2. Se eu não me engano, o Roja, ele pega a bola cinzinha, ele toma a decisão errada e chuta no gol. Cara, esse é o tipo de lance, se fosse um cara mais experiente, e eu não boto nem tanta culpa no garoto, ele errou sim nesse momento aqui. Talvez tenha sido o azar, a bola sobrado nele. Mas, cara, tem 2 jogadores na laterais aqui. Se eu não me engano, aqui é o Paulo Henrique. Eu acho que aqui é o Barros, é o DVD. Mas, cara, é esse tipo de lance aqui que você percebe por que o Vasco ele teve tanta dificuldade no jogo. Claro que acabou 2-2, mas um dos gols foi o apagar das luzes. Na verdade, os dois foi meio que no final do jogo. Mas você percebe que o Vasco ele teria muito mais oportunidades se ele tivesse muito mais recurso em questão de qualidade. Eu acho que falta muito no Vasco, cara, uma questão, um meia criativo.
Eu sei que é muito fácil eu falar aqui, né? Ah, é só comprar um meia. Se fosse tão fácil assim, o Vasco já tava em cima da tabela. Mas, cara, falta um meia criativo no Vasco pra esse tipo de lance aqui. O Vasco, se ele tivesse talvez uma Arrascaeta da vida, talvez ele tocasse, fosse um Pedro, e talvez tivesse tocado. Como foi um menino inexperiente, botou um menino assim meio que novato, eu acho que o Vasco falhou bastante. Eu acho que o Vasco tem que ir sim, principalmente por um meia criativo, tem que contratar alguém, e eu acho que eles têm que contratar urgentemente, porque se for para perder bolas toda vez assim, você vai matar o seu torcedor. Enfim, o que a gente tem? Ele chuta pro gol e vai para fora. Cara, o que a gente tem no lance seguinte? Opa, cliquei errado? Não, tá certo. O que a gente tem no lance seguinte? Em mais uma bola do do Flamengo. O Flamengo que, cara, tava jogando extremamente bem no primeiro tempo. Tava jogando bem até a metade do segundo tempo. O Vasco, ele tinha suas oportunidades sim. Ele teve a chance com o Rohan. Ele teve a oportunidade também, se eu não me engano, com o Henrique. Mas o Vasco, ele não aproveitava muito, cara. O Vasco, ele tinha uma dificuldade muito grande. Não de finalizar, porque o Vasco, meu Deus do céu, finalizava toda hora pra fora. Mas na hora de finalizar no gol, tinha muita... Pecava muito, tá ligado? Enfim, o que a gente tem nesse lance aqui? Uma bola saindo do cruzamento do Flamengo. Ele chuta, sobra no Plata e o Plata consegue defender. Aqui já estaria 2-0 se não fosse o goleiro do Vasco. Se não fosse o Léo Jardim. O Léo Jardim que eu tô falando é o goleiro do Vasco, não o técnico do Flamengo. Cara, esse tipo de lance aqui, você percebe que o Plata, ele estava sozinho no lance. E tinha dois dos jogadores do Vasco avulso, voando, tá ligado? É isso que o Vasco tem muita dificuldade. Eu acho que o Vasco, ele tem a muito a melhorar com o Renato. Ele jogou relativamente bem. O jogo foi relativamente bom. Não teve muitas faltas bobas. O pênalti que teve, que eu vou mostrar já já, foi um pênalti justo. Não teve tanta polêmica no jogo. Eu gosto de estilo de jogo assim. E eu espero que continue assim, cara. Enfim, o que a gente tem no lance seguinte? A gente tem o final do primeiro tempo. O que a gente tem em questão de números? A gente tem em posse de bola, obviamente o Flamengo dando aquela dominada, 56 pro Flamengo contra 44 pro Vasco. Não é uma distância muito grande, mas ainda assim é o normal de se acontecer. Chutes, a gente tem 9 chutes do Vasco contra 5 do Flamengo. Desses 9 chutes do Vasco, cara, a gente tem 2 chutes ao gol. 9 chutes do Vasco, 2 chutes ao gol. O Flamengo tem 6 chutes e 3 chutes ao gol. Querendo ou não, o Flamengo, ele tem a qualidade maior, mas o Vasco, mais uma vez, cara, ele tá pecando muito disso. O Vasco, ele tem uma necessidade muito grande de um centroavante. O Vasco, ele tem muito a necessidade de um meio-campista criativo. Não é à toa, cara, que na partida você percebe muita diferença, por exemplo, entre o Pedro e o DVD. É que o Pedro, cara, quando ele recebe uma bola na área, ele consegue amortecer a bola e consegue virar e fazer o gol ou causar algum risco de gol. O DVD, pelo menos na partida, cara, você percebe, cara, que ele recebe a bola, parece que a bola tá pegando fogo. Ele não consegue dominar. Óbvio que às vezes pode ser só uma questão de azar, mas ainda assim você percebe a diferença de qualidade entre os jogadores. Enfim, o que a gente tem na volta do segundo tempo? A gente tem o pênalti em cima do Pedro. Cara, aqui, basicamente, todo mundo concordamos, nós aqui concordamos que isso daqui é pênalti, né? Não tem muito o que discordar. Como é que rolou esse pênalti? O pênalti que o Pedro consegue receber uma bola do Luiz Araújo, Paulo Henrique consegue ir atrás, porém eu acho que é uma questão de chegar muito atrasado, acaba pisando no pé do Pedro. E aqui é completamente para pênalti. Eu achei até estranho que o juiz falou que era um pênalti sem cartão. Mas aí não adiantou de nada, porque ele recebeu o cartão amarelo por reclamação. O que a gente tem no lance do gol? A gente tem o gol do Jorginho. Cara, é curioso que o Jorginho, ele tem 11 pênaltis pelo Flamengo e 11 gols de pênalti pelo Flamengo. Cara, pra mim, o Jorginho é disparado um dos melhores batedores atualmente do Brasileirão, que bate muito bem pênalti, cara. É impressionante que até esse momento ele não perdeu nenhum. No máximo, ele ainda correu risco naquele jogo, se eu não me engano, contra o Fluminense, ou foi contra o Corinthians, que ele bateu meio que no meio por segurança. Enfim, ele chuta muito bem, ele aumenta o placar para 2-0. O Flamengo estava jogando tranquilamente. Como sai esse pênalti?
Uma bola saindo, ele vai sozinho, ele consegue, goleiro para um lado, bola para o outro, sai comemorando. Cara, nesse momento aqui, o Flamengo, ele chega a 2-0, o Flamengo consegue jogar mais leve, ele consegue jogar mais tranquilamente, até o momento da substituição que a gente vê, cara, entre como é a diferença entre Vasco e Flamengo. O que a gente tem na substituição? A gente tem a substituição do Vasco. Spinelli, eu vou falar só os jogadores principais, né? O Spinelli e o Andrés Gomes, que finalmente entra pra partida. Finalmente eu acho que o Renato Araújo percebe que o garoto tem que ir pra jogo. E ele faz sim uma diferença no time. E do lado de lá, o que a gente tem? De La Cruz e Bruno Henrique. Cara, é nessas horas aqui que a gente começa a perceber a discrepância, apesar do jogo ter dado o empate, a discrepância na oportunidade e na diferença de substituição. Claro que o Spinelli, ele chegou agora, né? Mas o Andrés Gomes é um bom jogador, atualmente é o melhor jogador do Vasco. Mas do lado de cá, cara, você percebe que sai o Samuel Lino e sai o Luiz Araújo e entra o Bruno Henrique e o De La Cruz. O nível de qualidade continua o mesmo. A do Vasco sai jogadores relativamente ruins e entra os melhores jogadores. Eu não sei se ele estava poupando, eu não sei se ele estava preservando para ver se conseguia ganhar do Flamengo com os jogadores que estavam titular. Pelo visto, deu certo só depois que ele trocou. Enfim, rapaziada, o que a gente tem no lance seguinte? A gente tem na primeira oportunidade do Andrés Gomes, para você ver, cara, que é um garoto que faz sim a diferença no time do Vasco. A bola saindo, eu vou mostrar o lance do começo, tá? Uma bola saindo do Andrés Gomes, ele puxa a responsabilidade, ele consegue puxar pra dentro sozinho. Se eu não me engano, toca no Barros, o Barros toca no Tietê, se eu não tiver enganado. O Tietê toca da bola, sobe do Spinelli, ele chuta no gol e o Rossi defende. Mas você percebe que eles fazem a diferença, o Andrés Gomes principalmente e né, o Spinelli por estar bem posicionado. São garotos, eu acho que eles são mais velhos que eu. São garotos que fazem sim a diferença na hora do jogo. O Andrés, ele querendo ou não, ele é o motorzinho do time. E o Spinelli, ele é um cara que consegue se posicionar muito bem. E pelo visto deu certo, né? Eles conseguiram pressionar o Flamengo. Não é à toa que no lance seguinte, o que a gente tem? Opa, voltei um pouquinho. O que a gente tem? A gente tem o gol do Robert Renan. Cara, eu diria que foi muito bem mais posicionamento do Robert Renan do que uma falha do Flamengo. Como sai esse lance? O que a gente tem? Uma bola saindo de cruzamento, o cruzamento sai, ele sobra sozinho e faz o gol. O Flamengo sentiu, cara, esse gol? Sinceramente, eu acho que sim. Quando a gente tomou esse gol, eu até tentei dar uma identificada se o Flamengo tinha sentido ou não. Eu achei que não tinha sentido, porque o Flamengo começou a pressionar mais. Mas foi isso, papo de 5 minutos, porque depois de 5, 6 minutos o Flamengo começou a ser completamente pressionado. Principalmente, a gente sabe que quando tomam esses gols assim, sabe quando tá só um gol de diferença, sabe que o time tá brigando não mais só por perder, mas tá brigando pelo menos por um ponto. E era o que o Vasco tava fazendo. Nesse finalzinho aqui, cara, o Vasco tava melhor no jogo. O Vasco tava completamente pressionando o Flamengo para trás, tava cruzando. O Vasco, ele não tem, como eu já tinha falado, não tem tanta criatividade, cara, na hora de dar uma troca de passe e sobrar um jogador sozinho. Então o Vasco vivia muito de cruzamento. Toda hora o Vasco vivia cruzando dentro da área do Flamengo. E acabou fazendo gol, cara. Esse primeiro gol do Robert Renan de cruzamento e o segundo gol no apagar das luzes, o gol de Hugo Souza, ex-Flamengo. Como sai esse gol? O gol no apagar das luzes, na última esperança, aqui faltando tipo 1 minuto, 30 segundos para acabar. A bola sai do cruzamento, eu acho que do Barros, sobra no Hugo Souza sozinho e faz o gol. O Flamengo tomou gol, cara, faltando 1 minuto para o jogo acabar. O Flamengo, ele sentiu bastante. O Flamengo, cara, o Vasco não ganhava em si do Flamengo, cara, no Brasileirão desde 2015. Isso já faz 11 anos. Claro que continua sem vencer, mas empatou. Você percebe que o Flamengo, ele poderia ter continuado com essa marca de invicta do Vasco, mas conseguiu empatar. A gente teve a oportunidade, cara, de vencer um jogo, principalmente porque o Palmeiras tinha empatado o jogo contra o Santos, e tendo a oportunidade de chegar um pouco mais perto. Deu um vacilo muito grande, cara.
Pelo menos eu tô tentando dar uma passada de pano pro Flamengo. Pelo menos não perdeu, cara. Porque a última vez que o Flamengo perdeu pro Vasco foi em 2023, no Campeonato Carioca, se eu não estiver enganado. Pelo menos a gente não quebrou esse tabu de ter perdido. Empatamos. Foi péssimo. Mas pelo menos não perdemos, pelo menos garantimos um ponto. Poderia ter ganhado? Poderia ter chegado, se eu não estiver enganado aqui, a 29 pontos, porque eu anotei aqui, mas eu anotei os pontos que a gente já estava na classificação. Poderia ter chegado a 29 pontos, poderia ter ficado só 3 pontos de diferença do Palmeiras? Poderia. Mas o Flamengo falhou. E, cara, eu espero muito. O Flamengo tem essa dificuldade, cara, quando toma um gol. E peca muito. Nossa senhora, o Flamengo sente muito, cara, quando toma esse estilo de gol. Principalmente quando o jogo tá acabando. Se eu não me engano, isso já aconteceu uma vez. Quando o jogo contra o Santos, o Neymar tava jogando. O Neymar até saiu da partida. Aí o Santos fez 2 gols. Vai entender. Enfim, o jogo, cara, basicamente ele termina assim. O Flamengo, ele empata, assim, um jogo que era essencial vencer. Infelizmente, empatamos. A gente está com apenas um ponto. Continuamos sim em segundo lugar com um jogo a menos. Mas se continuar dando esses vacilos aqui extremamente grandes, cara, eu acho que o Palmeiras vai se distanciar bem mais. A gente tá com 6 pontos de diferença. Mais uma vez, a gente poderia ter aproveitado isso, porque o Palmeiras empatou com o Santos, mas não aproveitamos, cara. E sendo bem sincero, a rivalidade continua entre Flamengo e Vasco. Cara, é muito divertido ver esse estilo de jogo, porque geralmente a gente tá acostumado, agora pessoalmente, ver o Flamengo vencer. O normal é o Flamengo vencer, principalmente porque o Flamengo é financeiramente melhor do que o Vasco. Então, de certa forma, é obrigação do Flamengo vencer esse tipo de jogo, cara. Porque, né, qualidade maior, muito mais dinheiro, elenco, vulgo 3 times titulares. Enfim, eu acho que não tô esquecendo absolutamente nada. Eu acho que é isso. Eu acho que não tô esquecendo de nada. Enfim, rapaziada, basicamente o jogo termina assim. Vamos esperar os próximos jogos. Vamos ver se o Flamengo consegue chegar um pouco mais perto do Palmeiras. Vamos torcer também pro Palmeiras perder. Enfim, eu acho que eu não tô esquecendo de nada. O Vasco, de certa forma, ele jogou bem, principalmente no final do segundo tempo. E perdemos, é foda. E empatamos, cara. Eu acho que é isso, eu não tô esquecendo de nada. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu tô suando pra caramba, meu Deus do céu, cara, tá muito calor aqui. Eu tenho que comprar um ar-condicionado. Rapaziada, pra você que chegou até o final do vídeo, muito obrigado por estar me apoiando. Estamos quase a 800 inscritos. A gente quase bateu até o final do mês passado de abril. Não conseguimos, mas tá tudo bem. Vamos tentar bater 800 até o final desse mês. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe pros seus amigos flamenguistas ou compartilhe pros seus amigos vascaínos, cara, que empate é quase 3 pontos pra eles. Enfim, rapaziada, eu acho que é isso. Tamo junto, é nóis. E meu Deus do céu, a gente empatou com o Vasco. Falou.